Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cris Cartacho e aqui é o Café em Frames, o canal de comunicação para empreendedores. O tema de hoje é bem legal e fundamental para você que tem uma empresa e tal e quer organizar a comunicação dela. Hoje eu vou te dar dicas para você fazer o release da sua empresa, fica aí. Então, gente, hoje eu vou dar algumas dicas para você fazer o release da sua empresa. Aqui em cima eu vou deixar o link para você ver a importância. Você clica, antes de ver esse vídeo aqui, você assiste esse aqui, que eu falo sobre a importância de você ter as informações básicas da sua empresa tudo organizadinho, tá? E daí são vários itens e entre eles está o release. O que é o release? O release são informações básicas, mas fundamentais para a sua empresa, para quem está de fora poder pelo menos entender num primeiro momento do que se trata aquele negócio. Esse texto, ele vai ter informações que são fundamentais, então eu fiz uma listinha aqui para não esquecer, tá gente? Que na hora de falar, embaralha um pouquinho. Mas assim, tem algumas perguntas para te facilitar, organizar essa informação e para que não falte nada, você tem que responder 5 perguntas, tá? Você faz isso, pensa no seu negócio e daí você vai respondendo. Então você organiza isso, não se preocupa com aonde essas informações vão ficar num primeiro momento. Pensa em responder de maneira direta e precisa, tá? O que seria direta e precisa? Vai direto ao assunto, não fica enrolando, não fica enchendo linguiça. Num texto de comunicação, quanto mais claro ele for, mais fácil da pessoa que está do outro lado entender a mensagem, tá? Então vamos lá. Você tem que, nesse texto, no release, ele vai ter que ter o que é o seu negócio, por que o seu negócio existe, como ele é, quando que ele foi feito, que ele surgiu, que ele foi criado, onde ele fica, onde ele está estabelecido, né? Então, basicamente são essas questões. Então você vai pensar no seu negócio e vai responder cada uma delas. Faz com calma, faz num ambiente onde você possa respirar e pensar direitinho no teu negócio, respondendo essas questões. Tem questão que às vezes é muito engraçado, que às vezes quando você se pergunta, você percebe que você não tinha parado para pensar naquele determinado ponto. Então isso também vai te ajudar a conhecer melhor seu negócio. Feito isso, você já respondeu cada uma dessas questões e aí agora a gente vai estruturar o texto. O que vem antes, né? Então você vai colocar essa resposta antes. Depois vem o porquê, o quando e o como ele foi criado e aonde ele fica, onde ele está estabelecido e aquela coisa toda, tá? Então você vai elaborando isso e passando de um assunto pro outro nessa ordem. Uma dica importante, não deixe os parágrafos muito longos, né? É melhor que você tenha um parágrafo, de repente uma ideia é separar respondendo essas questões, mas não esqueça de interligar os parágrafos, tá? O texto ele tem que ser corrido, coerente e ele tem que ser fluido, né? Então a pessoa não pode estar tendo a impressão que ela tá lendo texto engasgado, que fica aquela coisa assim, né? Então ele tem que ser fluido, um parágrafo sempre linkando com o outro. Mas dessa forma que eu tô te ensinando, ele fica mais fácil de você até fazer essa transição de um assunto para o outro. Agora, feito já a parte da sua empresa, que você explicou direitinho o que ela enfim, todas as questões. Agora vem a parte do empresário, do criador, do fundador, do empreendedor. Então você precisa fazer um texto curtinho e que vem logo em seguida desse texto, explicando quem é você. Agora nesse texto, você vai responder 3 questões sobre você. Então a primeira coisa é, quem é você? Aí depois, qual a sua formação e qual a sua experiência? Isso de maneira bem resumida, mas de maneira que você consiga passar o máximo de informação possível nesse pequeno texto. Então, a estrutura dele vai ser primeiro falando sobre a sua empresa
escreveu aqueles parágrafos, aí vem fulano de tal, aí vem falando sobre você. E a regra é a mesma. Responde essas questões, organiza primeiro quem é você, qual a sua formação e a sua experiência. E daí você faz a mesma coisa, a transição entre os parágrafos, dando fluidez ao texto para que a pessoa consiga ler e compreender tudo que você está passando ali. Vamos fazer o seguinte, no blog eu vou colocar um exemplo da minha empresa, da Checris Studio, que é a minha empresa de foto e vídeo para casamentos, famílias e afins. Então eu vou colocar o meu exemplo lá para vocês poderem ver e compreender o que eu tô falando, acho que fica mais fácil, né? E não desanime, escrever é hábito, é desenvolver a escrita. A gente que não tem o hábito, a maioria das pessoas não tem o hábito. Cuide muito bem do português, peça para outras pessoas revisarem, dá para pessoas lerem, pessoas que não conhecem a sua história, para tentar compreender. Essas são algumas dicas que vai te ajudar a deixar o seu texto bem redondinho e para passar o máximo de informação ali, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo. Não esquece de dar um curtir aqui no vídeo. Comente com seus amigos, encaminhe para os seus amigos empreendedores. Bom, e é isso aí, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!